Graça e paz, meus amados. Aqui eu, José Alves Rocha, do canal Profecias Consumada, no YouTube, trazendo uma série de vídeos para vocês. Esse vídeo fala do risco que corre a igreja que vive debaixo da lei. Quando a gente fala lei, meu amado, existe um monte de crente que diz, mas eu não estou debaixo da lei. A minha igreja é graça. Toda diz que é graça. Tem até o nome lá internacional da graça de Deus. E vários nomes que traz a graça, até falam da graça, até pregam a graça, mas não vive a graça, meu amado. Não vive a graça. Porque se você vive debaixo de batismo, debaixo de aceitação, aceitar Jesus, debaixo de santa ceia, debaixo de jejum, debaixo de campanha, debaixo de monte, obrigação de estar no culto, não perder um culto. Isso era lei. Eu vou encurtar mais um pouquinho, meu amado. Quando foi que veio o tabernáculo, as sinagogas, os templos? Foi na graça ou foi na lei? O grande templo de Israel, ele está lá na graça? Está lá até hoje? O templo de Moisés está lá até hoje? Tá ou foi derrubado? Ou só está o muro da lamentação? Quando você entra para dentro do salão, que tem um púlpito cheio de organização, porque a lei é organizada, é dente por dente, olho por olho. Quando você precisa de um sacerdote, que hoje é um pastor, você está debaixo da lei. Quando você vê no livro de Atos, falando dos diáconos, do presbítero, Atos, aqueles que falam ainda estavam debaixo da lei. Você até vê Timóteo falando da lei dos presbíteros. Que o homem, para cumprir o presbitério, tem que ser esposo de uma só mulher. Que as igrejas confundem. Acha que você casou, não pode casar mais, meu amado. Quando você já teve uma mulher larga, que você é cristão lá, crente, dentro do sistema, que você casa, que pelo problema da vida, você separa da mulher e casa com o outro, ele, por causa disso aqui, que o cara só tem que ser marido de uma só mulher, eles acham que você não pode casar mais. Eles não entendem o que é isso. Marido de uma só mulher é que você não pode viver com uma casada cheia de diamante, como era na lei. Hoje, na graça, você não pode ter 2 ou 3 mulheres, como tinha no tempo da lei. Hoje tem que ser marido de uma mulher. Você só pode ter outra mulher se você se divorciar com a sua. E isso de acordo do motivo, que é bem explicado. As igrejas não entendem nada de Bíblia. E traz essas ordenanças para cima de você. Tudo errado. Mas nós hoje estamos aqui esclarecendo para você. É claro que você não vai largar a sua mulher por qualquer motivo, como Jesus falou para eles. E Jesus estava debaixo da lei. Jesus veio sobre a lei, para cumprir a lei nele, porque nós não tínhamos condições de cumprir a lei. Para implantar a graça, tinha que primeiro aniquilar a lei. E para aniquilar a lei, ele teve que cumprir, porque nenhum dos grandes patriarcas cumpriu a lei.
Só Jesus. Mas o motivo de Jesus cumprir a lei, como que ele cumpriu a lei? Se batizando, é lei. Lembra como ele falou para João? Quando ele se aproximou, que João olhou, eis aí o Cordeiro do mundo. O Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Ele se aproximou de João. E que disse para ser batizado, foi que João falou para ele. Mas tu, ser batizado por mim, é eu que tenho que ser batizado por ti. E ele disse para João, me batiza, João, para que em mim se cumpra a lei. Batismo é lei, que se cumpriu em Jesus. E todos escolhidos por quem Jesus morreu, ao quais um monte de outro que tem no YouTube, que diz que Jesus morreu por todo, Jesus não morreu por todo, meu amado. Mateus 1, 21, Jesus veio para o que era seu, não foi para todos. Está lá escrito. Jesus veio para os que era para o seu povo. Que você pensa que é os judeus. Naquele tempo, sim. Os judeus eram um povo de Deus, na carne. Mas hoje, espiritualmente, todos os filhos de Deus é um nele. Judeus, grego, preto, branco, livre, escravo, homem, mulher. Todos é um em Cristo. Vou mostrar para vocês. Não é como na lei, que o judeu se orgulhava. Ele veio quebrar esse orgulho, ao qual esse orgulho está dentro das igrejas. Meu amado, eu tinha nojo. Não era do meu forte. Eu vi um irmão ou uma irmãzinha, que a gente até gostava, com o cabelão amarrado, bem tratado. O vestido arrastando perto do chão. Uma Bíblia debaixo do braço. Um homem com terno e gravata, que eles usam até hoje, terno e gravata. É bonito. Mas como passava por alguém bebendo, meu amado, eu tinha medo de macumbeiro. Eu tinha medo quando eu estava na religião. Eu passei 25 anos na Assembleia de Deus. Falando da seita. E eu não sabia que eu estava dentro de uma seita. Porque todos que estão debaixo da lei é religioso, está debaixo de uma seita. E a Assembleia de Deus só prega lei, ordenança, disciplina. Toda terça-feira tem culto de disciplina nas igrejas da Assembleia de Deus. Para explicar o que é que nós temos que fazer. E o homem de si mesmo não é capaz. A nossa capacidade vem de Deus. E quando a gente passava, aquelas irmãzinhas, aqueles irmãozinhos que estavam gravatas, aquelas irmãs bem vestidas, bem calçadas, pelos aqueles irmãozinhos que estavam bebendo, primeira coisa que eles iam perguntar é se eles queriam aceitar Jesus. Não aceitava que aquele irmãozinho fosse irmão deles. Porque eles tinham que eles eram de Deus. E aqueles irmãos eram do capeta. E eu agia assim, meu amado. Mas dentro de mim me incomodava. Porque Jesus realmente veio derrubar essa barreira. A lei traz maldição. Esses vídeos, essas mensagens que eu estou trazendo, é para dizer um alerta aos irmãos que eu amo em Cristo. Que eles estão debaixo de uma maldição dentro da religiosidade. Mas não aceita. É o contrário. Meu amado, eles ficam com raiva da gente.
Quando a gente fala para ele a verdade, mostrando na Bíblia. A gente tem isso aqui, meu amado. A gente está mostrando para eles, mas eles não acreditam. Tem uma mania, os crentes, os religiosos, de só crer no pastor da igreja dele. É eles que é ungido por Deus para trazer a mensagem. E hoje não é mais assim. Hoje todos nós somos capacitados, após a capacidade vem do Espírito Santo. E ele ensina até aquele que não sabe ler. Eles entendem a palavra, após a de revelação. Eles ouvem da gente, igual João disse. Bem-aventurado aqueles que lê e aqueles que ouvem o livro da profecia. Ouve, eles ouvem e aprendem. Após a graça é de revelação. E aquele que não entender, pede a Deus, para que tenha o olho iluminado pela graça, que eles vão começar a entender, meu amado, e vai sair de debaixo da lei, e vai começar a enxergar aquilo que é errado. Para de julgar, porque tu está dentro de um templo feito por mão de homem, feito de tijolos, de cimento, que tu é salvo, e que o outro que não vai nessas igrejas é um miserável filho do capeta, porque é mais fácil eles livres ser filho de Deus, porque tu está debaixo de desobediência, e tu não entende, meu amado. Não é o templo que salva, o templo é morto. A igreja é viva. A igreja de Cristo é vidas. E a salvação não depende de um homem para fazer intercessão. Porque o véu já foi rasgado, mas os pastores costura para interceder por você. O novo e vivo caminho que está em Hebreus já foi inaugurado. E a gente já somos consagrados. Você não precisa de culto de consagração. Porque tu já é consagrado pelo novo e vivo caminho que ele abriu e consagrou. Entenda, meu amado. A salvação é dos escolhidos, dos eleitos, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Hoje ele nos chamou. Quando ele nos chama, não precisa de homem. Sim, que a gente que está aqui pregamos a verdade do Evangelho. A verdade não é mentira da lei. Mas é fácil pregar o Evangelho, porque os de Deus, ele ouve a voz de Deus. Quando você fala, é Deus que lhe direciona. Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. E os que vêm a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Deus sempre dá um jeito daquela pessoa que é dele, que está afastado, para se reconciliar, meu amado. Reconciliar não é você ganhar para Jesus. Reconciliar é aquele que já é de Deus que está afastado. E esse ouve a voz do Senhor. E se ele é um desviado, se afastou, porque não é de Deus, você não vai conseguir fazer a obra. Ele não é de Deus. Jesus, quando chegava, estava falando para a multidão dele, que se aproximava a esses filhos da perdição, ele falava por parábola, para eles não entenderem. Entenda isso, meu amado. Você não é obrigado a falar o evangelho para todo mundo. Aquele que Deus quiser revelar e quiser mostrar e quiser que você pregue, ele manda você, ele abre um espaço e ele te ouve a tua voz. E daí diante ele muda de posição. Ele não precisa de igreja, que ele já é ovelha. Ele precisa crer, é pela fé. Ele precisa só crer que Jesus morreu por ele, que ele é um predestinado, que já é salvo. E quando ele morrer, o sangue de Jesus já cobriu os pecados dele e ele vai para a glória. Quando você crê, você já é salvo. E para você crer, você não precisa de igreja, que é um dom que Deus já te deu. E se você não tiver fé,
Você vai para a igreja desesperado por causa dos problemas da tua vida, mas tu não fica lá dentro. Quando tu sarar, que tu se recuperar, você afasta, dá um chute de Jesus. É igual os 10 leprosos. Ele curou os 10, só um voltou para agradecer. Só um voltou para agradecer. Isso é uma sombra do que vai acontecer. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, atrás de cura. Atrás de milagre. Ou de bens materiais. Porque os pastores mentem e colocam a pessoa para contar testemunho daquilo que Deus abençoou. Tem muita gente que é abençoado por Deus, que teve algum bem material e vai dizer que Deus deu. E o miserável que viu, ele vai para a igreja, dá o dízimo, para ver se Deus também abençoa. Se Deus não abençoar, ele chuta e vai embora. E outro, mesmo Deus abençoar, ele diz, não preciso mais de você. O que eu queria já tenho. E vai embora. É os 9 leprosos que abandonaram. Curou 10, só um voltou. A igreja está lotada de leprosos, atrás de um milagre, de uma cura e de bens materiais, para depois virar as costas. Jesus falou ou não falou? Eu sei que vocês vêm para mim por causa do milagre dos pães que eu multiplico. E aqueles que não vêm por causa de mim, vêm por causa dos milagres de volta. Voltou quase tudo. Ele olhou para Pedro e disse, quer voltar? Volta. Pedro disse, para onde irei, Senhor? E só tu tem a palavra de vida eterna. Aí sim. Esse não abandona. Mas quase todos abandonou. Porque o que queria era pão. Era milagre. E assim está cheio as igrejas. Que as televisão está tendo propaganda. Está mostrando para esse povo. Muita mentira. Pessoal escolhido para dar testemunho de bens materiais. É o que você vê nas TV. E os miseráveis que vai ver atrás, os carnais, que só pensam naquilo que come, que cujo Deus é o ventre. Ele anda procurando essas coisas e lota as igrejas. Não são de Deus, meu amado. Os de Deus não precisam disso. Amém? Estou aqui para ensinar para vocês. O evangelho e a salvação não depende de ordenança nem de bens materiais. Deus não tem compromisso com bens materiais. Por mais que a gente cresça, mas o compromisso de Deus, ele já fez na cruz. A sua salvação que já foi concedida. Você é um predestinado, escolhido antes da fundação do mundo. Amém, meu amado? Você não depende de religiosidade, nem de ordenança, nem de homem. Jesus lhe tirou da mão dos homens. Quando Jesus veio, está lá em Colossenses 1, 23. Ou é 1, 13. Que ele veio lhe tirar das trevas e lhe transportou para o reino da sua luz. Treva não é inferno, não é diabo. Treva é a lei. Ele lhe tirou de debaixo da lei. Já lhe transportou para o reino do Filho do teu amor. Fique quieto lá, meu amado, que é isso que Jesus quer com você. Vamos ler aqui. Efésios 2, 14 a 15. Ah, pois ele é a nossa paz. É a nossa paz. Pois ele é a nossa paz. Meu amado, eu vou dizer para você aqui uma coisa. Vou ler tudo aqui. E o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo,
pela sua morte na cruz. A lei dos mandamentos. Dos mandamentos. Expressa em ordenança. Meu amado, já foi destruída as barreiras, os muros da inimizade, anulando em seu corpo a lei, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expresso em ordenança. Em ordenança. E você está feliz debaixo de mandamento? Tem irmão religioso que ele faz questão de perguntar se você guarda os mandamentos. Não, mas não é bonito. Não. Tem que guardar o sábado. Tem que honrar pai e mãe. Sim, meu amado, tem que honrar pai e mãe, sim. Mas isso não depende de homem. É um atributo que Deus já está em você. Porque se você não honrar o seu pai e a sua mãe, você está dentro da igreja desprezando seu pai e sua mãe. Porque não muda. Você é bode, você é cabrito. Você não é ovelha. E a igreja não vai mudar ovelha, cabrito para ovelha. Você continua dentro da igreja desprezando teu pai. Filha que está dentro da igreja, que não lava uma louça para a mãe. Não vai em uma casa, não lava uma roupa, não ajuda a mãe. E está socada dentro da religião. Isso é um atributo que já veio, você já nasce com ele. Porque tu é de Deus, tu é ovelha, tu já nasce ovelha. E se tu não for ovelha, tu é cabrito, tu já nasce cabrito. E ninguém muda. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expresso em ordenança. Acabou, foi cravado na cruz, ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ele é a paz. Ele é a paz. Mas lá em Mateus 10, está escrito, Mateus 10, 23, se não me engano, em diante, está escrito que não pense que eu vim trazer paz. É o mesmo Jesus que fala, não pense que eu vim trazer paz, mas trazer guerra, trazer espada, do filho contra pai, pai contra filho, contra nora, contra sogra. Você sabe por quê? Aí lá embaixo diz, o inimigo do homem é de dentro da sua própria casa. Quem não aceita isso aqui, meu amado? Essa barreira, essa paz que Jesus disse que não veio trazer paz, e ele é a nossa paz, mas lá ele disse que não veio trazer paz, que ele disse que a briga religiosa ia ser dentro de casa. O marido ia conhecer a graça e queria tirar a mulher de debaixo da lei, e a mulher não sei, aí começa o inferninho entre o outro. A mulher está na graça, quer tirar o marido de debaixo da lei, o marido não aceita. Aí começa o inferninho com o outro. É isso que ele veio trazer espada. Aí ele diz lá na frente, aquele que amar mais o pai, porque a mim não é digno de mim. Aquele que amar a mãe mais que a mim não é digno de mim. Porque se você está em Moisés, você não ama a Jesus. E se você obedece a sua mulher ou ao seu marido, retrocedendo, você não é digno de Jesus. É isso que ele está dizendo, meu irmão. E a igreja não entende. Está levando o pessoal para debaixo de uma lei. Mas Jesus quer que nós estejamos em Jesus. Graças a Jesus. Ele é a paz. E lá diz que ele não veio trazer paz. Mas a gente não entendia. Eu não entendia, porque ninguém nunca me explicou. Hoje eu entendo que ele é a paz. Quando diz que ele não veio trazer paz,
É porque dentro da casa ia ter uma guerra espiritual. Uma guerra religiosa. Que um falava a verdade, o outro está debaixo da mentira e não aceita a verdade. A verdade é Cristo. Como que você vai entender quem é que está falando a verdade? Aquele que está falando da graça está falando a verdade. E aquele que está debaixo da lei de Moisés está debaixo da mentira, que a lei foi abolida por Cristo. A lei, a graça veio por Cristo, a lei veio por Moisés. Não é assim que está escrito lá em João 1,17? A lei, a graça e a verdade veio por Cristo. E a lei veio por Moisés. Se você está em Moisés, você está debaixo da mentira. Mas se você está em Cristo, está debaixo da graça e da verdade. E da paz. Fazendo a paz, tá, meu amado? Pronto. Expliquei aqui para vocês. Vamos lá. Ainda Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. E ele nos perdoou todas as transgressões. Perdoou todas as transgressões. 14. E cancelou o escrito de dívida. Cancelou o escrito de dívida, que consistia em ordenança. Está vendo de novo? Em ordenança. E que nos era contrária. Ele os removeu, pregando-a na cruz. O escrito de dívida, que consistia em ordenança. Ele já cravou, removeu, cravando na cruz. Você não está mais debaixo de tutor. Você não está mais debaixo de ordenança. Hoje o seu tutor é o Espírito Santo. A lei de Moisés na sua vida se acabou. Hoje é a lei de Cristo. E essa lei está escrita no teu coração e na tua mente. Você não precisa mais de homem. Você não deve. O escrito de dívida já foi cancelado. Cancelou, ele transgressões, perdoou, e cancelou o escrito de dívida, que consistia em ordenança. Acabou, meu amado. Pregou na cruz. Pregou na cruz. Vamos lá. Aqui é Gálatas. Eu botei errado aqui, tá, meu amado? Gálatas, capítulo 2, versículo 17 e 18. Gálatas 2, 17 e 18. Fala assim, tá? Não é Colossense, é Gálatas 2, 17 e 18, tá? Não vá por isso que eu botei aqui, tá, meu amado? Eu conheço a Bíblia, tá? 17 e 18. Fala assim, ó. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Pecadores. Será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Entendeu o versículo, meu amado? Se ele já morreu, derramou o seu sangue,
perdoou seus pecados, já fez a obra completa, e você volta de novo atrás de Cristo para perdoar os seus pecados? Então aqui está a resposta, ó. Será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Ele já tirou. Você está refrito. Você está procurando ser pecador a pulso. É isso que está falando aqui, ó. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Se você vai atrás de Cristo, que você descobriu que você é pecador, você não acreditou na obra de Cristo. Por exemplo, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Ao 18. Se construiu o que destruir, provo que sou transgressor. Ele já tirou o pecado e você quer reconstruiu o que ele destruiu. Ele destruiu o pecado e você quer reconstruir. Então aí você prova que está debaixo de transgressões, que transgressões é o mesmo pecado. Está entendendo o que acontece com as igrejas? É isso, meu amado. É isso. Tá? Então você hoje não está mais debaixo da lei. Você hoje não se encontra mais debaixo do pecado. Não está. Não está. Vou repetir. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós somos pecadores. Pecadores. Então, você não acredita na graça de Cristo. Você descobre que é pecador e vai procurar a ser justificado em Cristo. Aí vem a resposta. Será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Olha embaixo, 18. Aqui é o contexto. Se reconstruiu o que destruiu, prova que sou transgressor. Porque você, aí para você não tem jeito. Você está construindo aquilo que ele já destruiu. Você não acreditou em Deus. Isso acontece com as igrejas. Acontece com as igrejas. Quando você que já é justificado, que você já é escolhido, que você já foi chamado, que você tem sede de Deus, que o Espírito clama dentro de você, intercede por você, e você aceita Jesus, e começa a fazer cerimonialismo de religião para perdão, para ver se Deus perdoa o seu pecado, você está reconstruindo o que ele destruiu. Pois você sabe que ele já morreu. A Bíblia está dizendo que ele já derramou seu sangue, que ele já veio para os que era seu. E você não acredita no sacrifício dele. Nada mais vai lhe dar jeito. Porque jamais Jesus vai voltar para morrer outra vez por você, meu amado. Jesus já fez isso uma vez. E não vai fazer mais. Ele não vai ficar aqui descendo em carne, morrendo, derramando seu sangue por causa de você. Você está ferrado. Você não é de Cristo. Você está sem justificação. Porque você quer. Você não está acreditando. E se você não acredita, você se torna transgressor. É o que acontece com meio mundo de gente dentro das igrejas. E os pastores não acordam para a vida. Amém, meu amado? Aqui é mais um vídeo para vocês. Que Jesus abençoe. Dê like. Assine o gostei, meu amado. Eu quero dizer para vocês.
a gente não recebemos pagamento. Eu podia abrir uma igreja. Quanta gente abriu a igreja? Um irmãozinho abençoado, que eu amo muito Cristo, não vou citar o nome dele, que ele pode citar o meu vídeo e dizer que eu estou fazendo vídeo para falar dele, eu tenho que ter ética. Eu amo ele e peço a Deus para que revele o evangelho da graça, para que ele saia debaixo da lei. Ele tinha uma casa, alugou uma casa e me chamou para poder nós, nesta casa, ele não alugou, ele comprou. Nós ia abrir uma igreja. Eu falei, eu abro, mas eu não vou cobrar dízimo. E ele disse para mim, se você não cobrar dízimo, você não vai abençoar o povo. Já vi tanto isso. O povo tem que aprender a ser abençoado. E para ser abençoado, ele tem que dizimar. Mas que ele falou isso? Ele disse, eu dou dízimo desde a minha juventude. Eu sou de igreja tal. E nunca fiquei sem pagar o meu dízimo. Ah, é? Eu perguntei para ele. Você dá o dízimo lá, dou. E você é abençoado? Agora, me mostra a tua bênção. Trabalhando de porteiro comigo. Tinha um escote sapão caindo nos pedaços. Morando na casa do sogro. Já com seus 60 anos de idade. Depois foi que ele casou e pegou os tempos dele com a mulher, porque comprou uma casa no interior, a qual ele queria que eu fosse abrir uma igreja. Falei, agora, fulano, o seu pastor, ele tem o quê? Diz para mim. Ele já tinha me dito, trabalhava mais eu. Ah, o meu pastor tem várias mansões, vários templos, carro, rádio, só não tem ainda TV. Digo, o seu pastor é abençoado nas suas custas. Mas você não tem nada. O que você tem é fruto do seu trabalho. Não é fruto do seu dízimo. Você disse que dá dízimo desde a sua mocidade. Você já está com seus 60 anos. E ainda não tem nenhuma casa, agora que vai conseguir uma casa. Porque trabalhou até agora e cura os seus tempos, seu fundo de garantia. O da sua mulher junto, vão comprar uma casinha. Então, os seus dízimos não lhe abençoam. Agora, o seu pastor, sim, esse está abençoado nas suas custas. Ele rico, rico, e você pobre, pobre, de maré, maré. E é assim, meu amado. Eu não cobro, jamais eu vou abrir um templo para ter necessidade de pedir dízimo para pagar aluguel, comprar material como púlpito, cadeiras, som, instrumento e manter uma casa. Isso deixa a gente vaidoso e mal acostumado. Daqui um dia eu estou chegando no culto com um carro, meu filho com outro carro, minha mulher com outro carro, e os crentes tudo de pé com arruma de filho, ouvindo até num carrinho de mão. Isso não é de Deus, meu amado. Jesus vinha sempre meter o pau nos ricos. Jesus nunca falou bem dos ricos. É o contrário. É mais fácil o camelo entrar no fundo de uma agulha. Porque o rico entrar no reino de Deus. Não é assim que Jesus falava? Você tendo casa, roupa e comida, com isso estaremos felizes. Era isso que Jesus me dava a falar. Não é de riqueza, de bem material. E você vê as religiões, pregação, bem material, testemunhos de bem material. Eu dou testemunho. Meu amado, vou falar para você mais uma coisa aqui, para me encerrar. Um dia eu liguei minha TV, não vou dizer a religião. Só era meia-noite. Um testemunho. Pessoal chamando um monte de gente, as pessoas testemunhando, dando testemunho. E uma mulher, ele disse, conta, irmã, a sua testemunho. E ela disse, meu maior testemunho é que eu era pobre.
alcoólatra, bebum, destruída do meu casamento, meus filhos nas drogas. Eu aceitei Jesus. E hoje, o meu filho estão restituídos, estão comigo na igreja. Eu parei de beber. Restituí o meu casamento. Hoje eu estou com o meu marido, ele está aqui junto comigo. Parei de beber, estou feliz. Ele disse, não, irmã, conta a benção. Irmão, tem benção maior do que essa? A pessoa sair do mundo das drogas, da bebida, tirar os filhos das drogas. Está dentro de uma religião, porque saiu do mundo tenebroso. Mas isso não é bênção para as igrejas, para a religião. Bênção é bem material. Eles são carnais, só pensam na carne. Enquanto hoje nós estamos no reino do Espírito. Deus não tem compromisso com bens materiais. Deus já nos escolheu, já nos predestinou, já nos chamou, já nascemos ovelha. Já estamos com o nosso passaporte garantido, já temos uma marca em nosso corpo. E nada tira, meu amado. Nada tira. Mas para a religião, isso não é bênção. Amém, meu amado? Que Deus abençoe. Então, eu quero dizer para vocês, aqueles que ouviram a minha palavra, que gostar, não olhe para a minha eloquência, o vocabulário, que eu tenho 4ª série. Olhe para o conteúdo da mensagem. Acompanhe a leitura na Bíblia e veja os segredos de Deus que você não vê dentro de religião. Amém, amado? Que Deus abençoe.